Bom dia! Bom dia! Bom dia a todos os meus irmãos, meus amigos, para o Evangelho do Cristo. E Evangelho sempre a gente diz assim, que é a reunião de irmãos, onde estiver uma ou mais pessoas, Jesus estará presente. E Jesus está presente hoje junto conosco, por uma história maravilhosa, uma história bíblica, de passagens que nos comovem, que nos ilustram a crucificação, a Páscoa, para que sejamos melhores, para que isso reverbere em nossas vidas pessoais. O Evangelho deveria de ser diário, reverberar, que nós transmitíssemos um pouco do Evangelho, um pouco de nós, todos os dias. Por isso os escritos dos Atos dos Apóstolos, de Mateus, de Lucas, os evangelistas que estiveram junto ao Cristo. Que Deus nos abençoe. Eu vou ler uma passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, disse: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Porque muitos conhecem a história de Paulo, algumas passagens de Saulo de Tarso, que se converteu através do batismo a Paulo de Tarso. E não se lembra de Ananias, que era o perseguido. E a história de Ananias, a gente podia redescobrir-nos através da história de Ananias. Quem foi Ananias? Quem foi Ananias? Ananias era um homem simples, de cabelos grisalhos, um sapateiro em Emaús, que era uma cidade ao norte de Jerusalém. E Ananias, como todos, foram a Jerusalém para o dia de Páscoa. E coincidentemente, naquele dia que antecedia a Páscoa, a cidade estava passando situações inusitadas, que era o martírio do Cristo. E o Cristo se passando e Ananias vendo o Cristo naquele sofrimento, carregando a cruz, e Ananias seguiu para o Calvário. E diante do Calvário, Jesus olhou Ananias. E para Ananias foi um sinal. Ananias aproveitou a Páscoa e soube que depois do terceiro dia, Jesus havia ressuscitado. E ele foi novamente em Simão Pedro perguntar o que tinha acontecido. E Simão Pedro e João explicaram a Ananias: Jesus ressuscitou, ele nos trouxe a palavra. E Ananias ficou encantado, voltou a Emaús e se dispôs de todos os seus bens, que eram poucos, como um homem simples, para voltar a Jerusalém e seguir quem? Jesus. Seguir, ele foi até a casa do caminho com Simão Pedro, se instruiu através das instruções do Evangelho do Cristo que o homem deveria de segui-las, as instruções, e foi levar a palavra às regiões mais pobres de Jerusalém e levava a palavra do Cristo. Todas as bem-aventuranças, falando do Evangelho do Cristo. E aquilo foi incomodando a muitos fariseus. E incomodava já um período, porque já estava acontecendo as perseguições contra os cristãos, que seguiam o rabino, que seguiam a Jesus. E Saulo de Tarso viu a sua esposa ser convertida, Abigail, ao cristianismo.
E um dos que levaram a palavra a Abigail foi Ananias. E aquilo incomodou muito Saulo, como um fariseu, um senador. E o fariseu que estava dizendo, isso vai interferir na nossa crença. E essas pessoas são dementadas. E essa demência está colaborando para que muitos sigam aquele rabino. Eu ouvi dizer que é uma lenda, uma história, que esse Jesus, que esse rabino, ressuscitou. Isso é uma vergonha. E aquilo incomodou muito, porque ele foi e queria saber onde estava Ananias. E um dos presos cristãos, e ele perguntava àqueles opositores que estavam judiando de um dos cristãos, onde está Ananias? E ele disse, eu não sei. Eu sei que ele estava nos arredores de Jerusalém. Mas aí Paulo, amordácio, pega as suas mãos e os que estavam judiando dele arrancaram uma das unhas. Isso através das ordens de Saulo de Tarso. Arranque. E aquele cristão disse, Ananias está em Damasco, na Síria. Saulo de Tarso foi até o Sinédrio, conversando com todos e disse, eu vou atrás de Ananias e vou perseguir esses cristãos, continuar perseguindo esses cristãos. E me deu o voto para eu trazer ele morto ou vivo, mas virá para cá. E Saulo de Tarso, com alguns companheiros, seguiram para o caminho de Damasco. Por isso aquela frase que nós dissemos há pouco em Atos dos Apóstolos, Ananias, Ananias, que era uma visão espiritual. Para redescobrir Ananias, Jesus apareceu em sonho. Mas Paulo seguia, fica com Ananias aqui, mas Paulo seguiu o caminho para Damasco. Confuso, com a sua mente confusa, em decorrência de Estevão, em decorrência de Abigail. Sabe quando a sua mente está confusa, cobrando-lhe a paz, cobrando-lhe o amor, e você fica confuso? E era Paulo, um jovem, dominador, atlético, em cima do cavalo. E pensando, divagando em todos os seus pensamentos. E neste momento, uma luz. E Paulo ficou confuso. E aquela luz aparecia a Saulo de Tarso, a Saulo de Tarso. E ele tombou do seu animal, tombou do cavalo, caiu. E automaticamente, em uma posição ajoelhado, ele encarou e disse, quem és o Senhor? Quem és o Senhor? E aquele Senhor era Jesus e disse, eu sou Jesus, aquele que tu persegues. E naquele momento Saulo só chorava, e ajoelhado, e aqueles que estavam ao seu redor, Jonas, Demétrio, Jacó, não entendiam, porque eles não estavam enxergando a Jesus, só Paulo estava enxergando a Jesus. Ele chorava, conversando e pedindo perdão. Jesus disse, vai, siga para uma casa em Damasco, alguém vai lhe procurar. Mas Paulo, em êxtase, dizia para Jacó, eu vi Jesus Cristo. Ele existe, não é uma lenda.
eu vi Jesus. Eu vi Jesus. E os colegas, os súditos, né, diziam, ele está enlouquecido. E ele parou, e empoeirados seus olhos, com as sombras de uma cegueira momentânea. Paulo continuava ajoelhado. Saulo de Tarso continuava ajoelhado. Saulo sofria e, ao mesmo tempo, indagando na sua inteligência, ele existe. Ele não é uma lenda. Eu quero entendê-lo. Eu vou orar para tanto. E ele, empoeirado os olhos, ele estava cego. E aí, ele disse, eu estou dispensando você, Jacó e Demétrio. Vocês sigam o caminho das suas vidas. Volte a Jerusalém. Mas eles disseram, ele está enlouquecido, Paulo. E disse a Jacó, me leve para Damasco. E eles chegaram sujos e ninguém o conhecia mais. Passaram pelas vielas de Damasco. E passando um filme na cabeça de Saulo. Quando ele ia até lá, ele era ovacionado como um fariseu, como um perseguidor dos cristãos. E ninguém o conhecia, porque ele estava numas sombras da vida interior. E se instalou numa pensão. E ele dizia a Jacó, procure um amigo meu. É o único que vai me ouvir. E aquele amigo não aparecia. Aquele amigo não aparecia. E naquele instante, 3 dias Saulo orava e pedia a redenção. E queria entender mais. Por que ele teve a visão clara, límpida, de uma luz chamada Jesus? Ele queria entender. E ele queria mudar. Hoje dizem que a frase, o caminho de Damasco, é a renovação, é a purificação, é a mudança comportamental do homem. Até os dias de hoje. Passaram-se 3 dias, coincidentemente, 3 dias. Lembre-se de 3 dias que Jesus havia ressuscitado. Passou-se um período, aquela ilusão. E ele 3 dias orando. E aí Jacó disse, e o hoteleiro, disse, um homem está lhe procurando. Aí Saulo disse, é o meu amigo, eu quero falar com ele. Aí Jacó disse, não é o seu amigo, é um homem estranho. Era Ananias. E na sua cegueira, Saulo disse, quem sois? Eu sou Ananias. E aquele Senhor que tu encontrasses no caminho de Damasco, me enviou até você, para que a iluminação do Espírito Santo te volte a visão. E Paulo, naquele instante, extasiou-se. Era Ananias, o homem que ele procurava, que veio para curá-lo, para tirar da sombra do seu passado, da sombra das perseguições. E aquele homem bondoso, como ele disse de Jesus, eu vim em nome daquele Senhor que você disse que era bondoso e iluminado. Eu sigo o caminho do Cristo. E essa iluminação do Espírito Santo me dará a visão. E Paulo se ajoelhou
e queria beijar as vestes de Ananias. Ananias disse: não, para que tu fazes isso? E nós cessamos um tanto quanto da história de Paulo. Para-se, que depois nós vamos contar a história de Paulo mais à frente. Ou seja, Saulo, que posteriormente batizado se tornou Paulo de Tarso. Por isso que é comum nós dizermos Saulo e Paulo. E vamos falar um pouco também mais de Ananias. Me dê para mim. Que eu disse há pouco para vocês, em Atos dos Apóstolos 9 a 10. Ananias, o Senhor numa visão disse: Ananias. E Ananias respondeu: aqui estou, Senhor. Um homem de fé: aqui estou, Senhor, para o que você, o Senhor, precisar de mim. Aqui estou, Senhor. Quando que nós estamos para o Senhor? Como Ananias. Ananias estava ao lado do Cristo. Quando Cristo te pede, ou uma pessoa lhe pede, para você visitar alguém doente, você diz: aqui estou, Senhor. Quando alguém lhe pede para visitar um enfermo no hospital, você diz: aqui estou, Senhor. Quando você vá para o necessitado, você diz: aqui estou, Senhor. Ou você diz, nos dias de hoje: não tenho tempo, não estou aqui, Senhor. Ananias foi o exemplo da tolerância, da paciência. Voltando em Ananias, quando ele foi chamado por Jesus, e Jesus disse: eu quero que você vá até esse homem. Mas Saulo é um perseguidor implacável, dizia Ananias, Senhor. Ele ficou temeroso. Como que eu vou até ele? E Jesus disse: este homem será o instrumento da minha palavra. Ananias disse: eu, sendo a presa, vou até o meu caçador? Essa é a reflexão de Ananias, que talvez você também teria. Mas a fé de Ananias foi muito maior. Muito maior. E quando ele entendeu que Saulo seria o promulgador da palavra do Cristo. Imaginemos que Jesus poderia ter ido àquela pensão e curado. Mas não haveria uma razão de ser. Curado Saulo. Mas ele designou alguém com tolerância, com equilíbrio, para curar Saulo. Então imaginemos a história de cada um. Quanto tempo Jesus está pedindo a ti, como uma vez só solicitou aquele humilde sapateiro que não tinha bens materiais, e hoje o homem diz: eu preciso ter bens materiais para servir alguém. Eu preciso ter algo mais para levar a minha palavra a alguém. Então eu diria a vocês: você é Ananias? Você quer ser Ananias? Talvez muitos não conheciam a história de Ananias. Se não houvesse Ananias, talvez seria outro escolhido. Mas ele foi escolhido, um simples homem de bem, com a sua cabeleira grisalha, para curar a Saulo, e Saulo ser um dos maiores
promulgadores da palavra do Cristo, ou seja, do Evangelho do Cristo. Tornou-se Paulo para ser maior divulgador do Cristo. Que essa história está em Atos dos Apóstolos, está em Mateus, sobre Ananias. Cale em vossos corações. E entenda, muitas vezes você pode ser caçado, perseguido, mas esteja com Jesus. Não fuja dele. Esse é um alento para as nossas vidas. Muitos estão atropelando o tempo porque não tem tempo para Jesus. Aproveite a festa de Páscoa para multiplicar o pão, para dizer: quem sois? Eu sou Ananias. E o Senhor, que estava no caminho de Damasco, que me pediu para estar aqui. Com você, Saulo. Então imaginemos isso em nossas vidas. Se você tem um pouco de Ananias, não reclames. Se és perseguido pelas sombras dos hereges que ainda não entenderam o caminho do Cristo. É o que acontece no mundo atual. As perseguições, os abusos, os sacrifícios, e as pessoas se deixam de lado, ou deixam de lado o tempo para o Cristo. Lembre-se disso. Qual o tempo que você tem? Ananias foi lembrado inúmeras vezes, ou poucas vezes. Então entendam quem é Ananias. Quem foi Ananias? Um discípulo do Cristo? Aqui estou para servi-lo. Quando é que o homem está aqui para servi-lo? Deus abençoe vocês. Amém. Espero que vocês entendam esse breve resumo de uma história maravilhosa de Saulo, que se tornou Paulo, através de Ananias, o perseguido. Deus abençoe vocês. Amém. E sigam o caminho do bem. Uma boa Páscoa a vocês. Amém.